Graça e paz, guerreiros! Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade à série Descortinando o Adventismo, volume 2. Hoje, vídeo 11, As Origens do Decreto Dominical. Como que começou essa história de decreto dominical, Gleison? Hoje a gente vai saber, em seus pormenores, coisas que nunca falaram para você dentro da igreja adventista. Mas antes, como sempre, né, como a gente sempre faz, vamos dar início aqui aos recadinhos do início do vídeo. Se você não quer ouvir recado, pula daqui 5 minutos, joga lá 5 minutos para frente, vai dar tudo certo. Esses vídeos, por sinal, gente, esses vídeos são mais curtos, tá? Sobre o decreto dominical, os capítulos sobre o decreto dominical no livro também são mais curtos. E os vídeos, por sua vez, também vão ser mais enxutos, né? A gente vai trazer bastante coisa aqui, informação suficiente para você saber se realmente você deve acreditar ou não nesse dogma escatológico adventista, mas eles serão um pouco mais curtos que os outros, né? Teve vídeo aí de mais de 1h30 na série até agora, e agora não, agora a gente vai diminuir esses vídeos aí, beleza? Bom, os recados são: se você tem interesse em adquirir o livro Descortinando o Adventismo, seja ele volume 1 ou volume 2, você vai na loja descortinandoadventismo.com, lá no site. Você vai poder adquirir o livro volume 1, volume 2, ou você pode também entrar na nossa lojinha virtual, ali onde tem algumas camisetas bem bacanas para você escolher ali. Só fique atento ao tamanho, tá? Que é um tamanho um pouco diferente nosso, ali vai estar tudo escrito ali na descrição. E taca-lhe o pau, manda ver. Se você tiver interesse em adquirir uma camiseta bem bacana do reino aí, dá uma olhadinha lá também, beleza? Ele também, talvez o volume 2 esteja à venda na Amazon no momento que você estiver assistindo esse vídeo. Se tiver lá, manda ver lá também, pode comprar. E o volume 1 tá lá também, na Amazon. Tanto em formato e-book como formato normal ali impresso. Sobre as promoções, hoje a gente vai fazer mais um sorteio. Lembre-se, sempre 4 livros por vídeo, né? Então como que você pode concorrer? 2 livros a gente vai sortear pelo Instagram e 2 livros a gente vai sortear pelo YouTube, como sempre, tá? Hoje você vai até o meu Instagram, você vai me seguir ali, @GleisonPerso, tá aí na tua tela, e você vai comentar no post de hoje, no vídeo de hoje, vídeo 11, tá? Você vai comentar ali. Hoje a hashtag ali vai ser Reino X Religião. Reino contra religião, tá? Você vai escrever isso ali no post. Você pode comentar no máximo 5 vezes, tá? Se quiser jogar algum outro comentário também, além da hashtag pode, mas você tem que colocar essa hashtag ali. Se bater mais do que 100 comentários, eu vou sortear os 2 livros pelo Instagram. Se não bater, não vou sortear, tá? Então espalhe esse vídeo para uma galera e vamos ver se a gente faz um sorteio bacana aí para vocês. Se você quer ganhar o livro, ter ele de graça, não quer gastar uma graninha aí, não tem problema, tenta o sorteio aí que vai dar tudo certo, tá? Eu vou fazer esse sorteio, vai ser um sorteio aleatório, como sempre vou pedir para os meus filhos escolherem 2 números, eles vão escolher, eu vou jogar nos stories e vocês vão ver ali os números que ganharam, tá? Dos comentários, números entre 1 e seja lá qual for o último comentário, mas tem que passar de 100. E aí eu aviso vocês, vou mandar um direct aí no Instagram de cada um que ganhou. E você vai ficar sabendo, vou pedir o endereço de alguém da minha equipe, vai entrar em contato, ou eu, não sei. E vamos enviar o livro para você, tá? No YouTube, mesma coisa, só que os dois, né, a mesma coisa de sempre. Os 2 melhores comentários, depois de 3 dias eu vou selecionar os 2 melhores comentários. E essas 2 pessoas vão também ganhar o livro. Não tem mínimo número de comentários no YouTube. Esses comentários vão ser realmente os melhores ali, eu vou sortear. Tá bom, gente? Que mais? Vão até a Amazon também, deixa uma avaliação bacana ali, tá? No livro, se você comprou o volume 1, deixa a tua avaliação. Se você já leu o volume 2, pode ser também. Deixa a tua avaliação ali, tá? Isso ajuda também a divulgar. Compartilha, curte esse vídeo, comenta aí o que você quiser. Adventista, pode comentar o que você quiser também. Só não seja tosco, né, em deixar xingamentos, esse tipo de coisa, não vou bloquear você. Agora, se quiser trazer suas ideias respeitosamente, pode jogar aí, não tem problema, tá?
A ideia aqui, na verdade, é fazer esses vídeos mais para os adventistas mesmo, né? Para que eles sejam libertos. Bata uma fotinho também, de um print, né? Ou uma fotinho do que você está você assistindo o vídeo, ou você com um livro. Me marque lá no Instagram, que eu vou repostar vocês no meu Instagram, tá bom? Bom, então é isso, gente. Vamos entrar agora nesse assunto que é cabuloso. Esse assunto é cabuloso, tá? Vocês vão descobrir algumas coisas hoje, muitas coisas hoje aqui que eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabia desse negócio aqui. Quando você descobrir isso aqui, porque assim, ó, tem um limite, tá? Existe um limite pro cara aguentar ser enganado. Existe um limite. Chega uma hora, gente, você vê que você descobre cada coisa que você fala, de fato, eu sou um bobão, né? Que eu tô caindo na lábia desses caras aqui. Isso aqui é uma mentira, é uma grande farsa. E hoje vocês vão começar a entender o porquê. Vocês vão terminar de entender porquê no 14º vídeo. Mas hoje vocês já vão ter uma excelente noção do problema que, enfim, se você for adventista, do problema que está enfiado aí. Como isso aqui realmente não passa de uma grande farsa. Tanto o juízo investigativo quanto o decreto dominical e também a guarda do sábado, né? A guarda do sábado é algo mais teológico e tal. O decreto dominical, mais ou menos, mas assim, a gente tem que trazer para vocês muita coisa que aconteceu na história da igreja adventista que vai levar vocês a entender um pouco mais o porquê que essa doutrina surgiu, como ela surgiu, quais foram as origens, etc. Bom, então vamos lá. Imagine o seguinte, imagine que você, amigo, foi convidado por um parente ou um amigo a assistir uma palestra sobre o fim dos tempos, o Apocalipse. Você foi convidado e você resolveu ir, porque todo mundo tem interesse em saber o futuro, né? O que vai acontecer no futuro e tal. Você resolveu ir. E você tá lá sentado vendo um pastor lá na frente, um cara bem vestido, convincente, fala mansa, né? Mas assim, passando credibilidade, o cara joga datas para você, datas históricas, eventos bíblicos, passagens bíblicas, um monte de data diferente. Você vê aquilo e fala, eu não conheço essas datas todas não, mas esse cara aí deve saber o que ele está falando, é muita coisa. E você começa a ouvir aquela história mirabolante, insólita, do fim dos tempos, e começa a ficar assustado, né? E você, de repente, se segura na cadeira, cada minuto que passa a coisa fica mais tensa, ao você imaginar ali as situações aterrorizantes que vão acontecer com a gente no fim dos tempos e tal, e como nossos inimigos vão ser tão implacáveis e tudo mais, e você começa a ficar, de fato, com muito medo, porque assim, essa conspiração, de acordo com esse sujeito que está falando lá na frente, essa conspiração que existe no mundo, ela é tão secreta que nem os líderes dela sabem direito o que está acontecendo. Ela é extremamente secreta, essa conspiração. E ela envolve o quê? Cristãos que adoram o domingo, né? E esses cristãos estão planejando tomar o total controle do governo dos Estados Unidos para, assim, sorrateiramente, né, implementar o domingo como dia de adoração a todo o país e depois a todo o mundo, tendo como um alvo principal quem? Os adventistas que adoram a Deus no sábado. Você começa a ver e fala, meu Deus, que coisa... Rapaz, esse negócio aqui vai ser feio mesmo. Coitado dos adventistas. Bom, o público fica meio assim, não sabe o que dizer, um olha para o outro, o olhar cheio de medo, surpresa. De repente vem a grande bomba. Esses cristãos que são usados pelo inimigo, esses guardadores de domingo, eles vão tentar passar uma lei marcial, tá, de pena de morte contra todos aqueles que forem à igreja aos sábados. Uau. Sim, o santo sábado do Senhor, o mandamento esquecido. Que coisa. Porém, durante todo esse caos, eis que surge Jesus, com grande ira contra esses cristãos apostatados, guardadores de domingo, e os destrói completamente, salvando os bons e justos guardadores do sábado e levando eles para o céu.
Ok. Que alívio, né? Pô, pelo menos ainda é possível evitar esse terrível fim. Ainda dá tempo. Mas de que forma? De que forma que eu evito esse terrível fim? Eu não quero ser destruído por Jesus. E agora? O que eu devo fazer? Muito simples. Tudo o que você deve fazer é se tornar um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A única igreja verdadeira de Deus nessa terra, obviamente, né? Pois ela é a única que guarda o sábado, que é o selo de Deus, dado por ele nos 10 mandamentos ali, e é a única igreja que possui o testemunho de Jesus, ou seja, os escritos de Ellen White. Essa grande mensageira, profetisa do Senhor, que Deus levantou ali no fim dos tempos para trazer essas verdades para a igreja. Então, assim, o palestrante, então, finalmente, né, para dar aquela arrematada final de vendedor ali, ele chega e fala o seguinte: e aí? Quanto tempo mais você vai resistir ao Espírito Santo de Deus que fala com você claramente no dia de hoje? Você não consegue ler a palavra de Deus, não? Ele não está claramente apontando para a guarda do sábado ali nos 10 mandamentos? Então, qual vai ser o seu destino? Escolha. Você quer receber o selo de Deus na sua testa, que é o Santo Sábado, ou ir para o céu, ou você prefere receber a marca da besta, que é a guarda do domingo, e ser destruído por Jesus? Qual dos dois você prefere? O tempo é curto. Olhe para os teus filhos. Que destino você vai querer dar para eles? Meu Deus, o cara escuta aquilo e fala: ok, ainda bem que você me alertou, meu irmão. Aonde que eu assino? Eu quero ser membro dessa igreja agora, levar minha família toda para lá, para que Jesus possa me salvar, cuidar de mim, em vez de me destruir. Eu quero evitar esse terrível fim para mim e para minha família. Por favor, aonde que eu assino? Você que não é adventista, você que não conhece muito bem a respeito dessas doutrinas escatológicas adventistas, você pode estar achando que esse negócio é um tremendo absurdo. Pois é exatamente isso que acontece todos os dias no planeta Terra, ao redor do mundo, tá? Em grande escala, em milhares de locais espalhados pelo planeta, aonde são feitas essas apresentações, né, gente, da Igreja Adventista sobre o Apocalipse. E, de fato, eles fazem isso muitas vezes até sem dizer que eles são adventistas do sétimo dia. Não sei se você já ouviu isso. Tipo assim, o cara monta uma tenda, sei lá, numa praça pública. Hoje, estudo sobre o Apocalipse. Saiba como será o fim dos tempos e como você pode se salvar. Eles não falam que são adventistas. Em vários locais eles não falam. Tá? Eles só falam isso. Aí o cara vai lá, escuta. Meu Deus, onde que eu assino? Né? O cara é fisgado ali. Aqui nos Estados Unidos chama de bait and switch. Tipo, o cara ele é fisgado e, né, dentro de um esquema, na verdade. É um grande golpe ali. Mas esse pessoal entra em rodo, tá? Pra Igreja Adventista quando eles veem esses seminários aí escatológicos. Bom, o fato, gente, é que essa ideia de não querer se mostrar, né? Exatamente. Porque assim, muita gente sabe que a Igreja Adventista é uma seita. Muita gente sabe, muita gente não sabe, porque eles fizeram um grande trabalho de marketing nos últimos anos aí para tentar apagar essa imagem. Mas tem muita gente que já ouviu falar: opa, essa igreja aí, pelo jeito não. Então eles escondem e isso funciona. Eles não falam que são adventistas e funciona demais. Só vão saber depois. Além dessas apresentações, o que acontece também, tá? É que milhões de livros são distribuídos todos os anos, gratuitamente, pela Igreja Adventista. Livros de Ellen White, O Grande Conflito, como é que é? Um tempo atrás teve o livro A Grande Esperança, que era um pedacinho do Grande Conflito. E esses livros são distribuídos, gente, a rodo. Por quê? Porque vale a pena, né? Eles têm um retorno. Tipo assim, milhões de livros são distribuídos e que 5% aceite ali
essas ideias e entre para a igreja. Já vale a pena. Porque daí entra dízimo, entra um monte de coisa, eles fazem uma lavagem cerebral a respeito do dízimo e tudo mais. Então o retorno é muito maior do que o investimento ali, sabe? E assim, eu, por exemplo, eu liderei, quando eu era líder evangelista na igreja adventista, eu liderei vários movimentos aqui na igreja local, onde a gente colocava as pessoas na rua da igreja, os membros, cada um levando ali um monte de sacolinhas assim, escrito, era uma sacolinha assim, com um livro dentro, e daí fora tinha um negocinho assim, um presente para você, a gift for you, um presente para você. E a gente ia em CEPs, determinados CEPs ao redor, em torno da igreja local onde a gente frequentava ali, e distribuía esses livros para todo mundo, ia nas casas, às vezes batia, entregava na mão, às vezes deixava na caixa do correio, ou pendurado na porta. Era distribuído em massa esse negócio e funcionava, tá? Muita gente, tipo, a gente aterrorizava, na verdade, estava aterrorizando, né, a região ali, a vizinhança, sem saber, deixando todo mundo com medo. E assim, muita gente caía nisso e procurava a nossa igreja, tal, porque a gente deixava também o endereço da igreja local e tudo mais. Bom, o fato é que todas aquelas, era impressionante ver todo mundo trabalhando gratuitamente, entregando os livros e tal. Saía na rua ali no sábado, fazer isso aí, que era considerado um trabalho missionário, digamos assim, de evangelização. Que na verdade a gente achava que estava fazendo um trabalho de Deus ali. Eu achava piamente que estava fazendo um trabalho de Deus ali, sabe? Toda uma estrutura logística de entrega e tal, estratégias. E cara, que arrependimento. Eu me arrependo demais de ter feito isso, porque eu achava, né, que eu estava fazendo certo. Então assim, não é culpa totalmente minha, mas eu fiz parte de algo ali que eu posso ter colocado muitas pessoas num caminho de uma prisão espiritual bem pesada, sabe? Então eu me arrependo bastante, assim, mas enfim, tô tentando consertar, né, agora, através desses vídeos e dos livros. Então, o que acontece, gente? Agora, nesses próximos minutos e nos próximos vídeos, né, vocês vão descobrir muita coisa a respeito da doutrina do decreto dominical. E aí, no final, vocês vão poder decidir se você realmente deve acreditar nessa teoria, nessa doutrina ou não. Tá? Eu vou jogar as informações, vocês analisam e procurem saber se eu estou falando a verdade, se estou mentindo. Analisem profundamente e tomem sua decisão. Tá? Aí é com vocês. Beleza? Então vamos lá. Da onde que surgiu o decreto dominical, Gleison? Vamos entrar nesse negócio aqui agora. A gente viu no primeiro vídeo da série, se lembra? O primeiro vídeo da série era a origem do sábado. Como que o sábado... Origem do sábado não. A origem do sábado na igreja adventista, né? Como que o sábado entrou na igreja adventista do sétimo dia? Quem que trouxe o sábado para dentro da igreja adventista? Joseph Bates. Ele inseriu essa doutrina do sábado e também toda a base escatológica da igreja, inclusive do decreto dominical, veio dele, tá? Mas a gente viu também como Ellen White e James White, eles chutaram o Joseph Bates para escanteio quando ele deu aquela profetada ali da volta de Jesus em 1851. Aquilo foi um negócio bem feio. E eles se distanciaram de Bates e, inclusive, se mudaram de cidade, foram para outro estado. E beleza, mas eles reteram, né, a doutrina do sábado e toda essa ideia escatológica ali também. Bom, lembre-se, Joseph Bates também acreditava que a terceira mensagem angélica teria se cumprido em 1844 e também que Jesus havia recebido seu reino naquele mesmo período de tempo ali do grande desapontamento, né? Além de várias outras loucuras que ele tinha ali de ideia, mas que a igreja simplesmente descartou, alterou. Enfim, então eles só guardaram isso, o sábado e a questão, a base da escatologia a adventista também veio de Bates. Agora o seguinte, o que muita gente não sabe é o que eu vou falar aqui agora, e o que eu vou trazer nos próximos vídeos também, mas esse negócio aqui pouquíssima gente sabe, tá? O que acontece, gente? Na metade do século XIX, ali, 1850, 1840 e pouco, por volta ali do período do grande desapontamento, né?
Já existiam nos Estados Unidos as chamadas Blue Laws. Quem já se aprofundou um pouco no decreto dominical já ouviu falar desse termo, Blue Laws, leis azuis, né? Blue Laws. O que são essas Blue Laws, Gleison? Bom, elas estavam nesse período em pleno vigor em vários estados dos Estados Unidos, tá? E basicamente essas leis elas determinavam sim que os estabelecimentos comerciais desses locais deveriam permanecer fechados aos domingos e que quem abrisse o comércio nos domingos, ele poderia, estivesse trabalhando ali, abrisse o comércio e tal, poderia ser preso, tá? Então nesse período aí muitos adventistas tiveram problemas com a lei, etc., porque eles queriam trabalhar nos domingos. Tá? E aí foi nesse cenário, vocês já vão entender por que eles queriam trabalhar nos domingos desde essa época aí. Mas assim, foi nesse cenário onde, você está entendendo? Onde já existiam essas leis em favor do dia de domingo ser fechado e ninguém trabalhar. Foi nesse cenário que surgiu Ellen White com essa ideia escatológica aí, ele pegou Ellen White e Joseph Bates pegaram a ideia do sábado e começaram, peraí, se o sábado é o selo de Deus, logo a marca da besta é o domingo, tá? E eles começaram, claro, olha as leis, olha aí, estão querendo prender as pessoas que não que querem trabalhar no domingo e tal, e começaram com essa ideia, e a coisa pegou tração, por quê? Porque era algo que estava rolando mesmo, existiam essas leis, tá? Só que, como sempre, né, Ellen White, ela vai alterando, ela altera o teor das doutrinas dela, ali da Igreja Adventista, de acordo com a necessidade e ao longo do tempo, ela vai alterando, peraí, agora esse negócio aqui, depois, peraí, agora mudou o cenário, então vamos mudar o negócio aqui para se encaixar com isso. Ai, Jesus. Então, vamos ver como Ellen White inicialmente pôs essa doutrina aqui em público, como que ela deveria ser inicialmente, tá? Inicialmente, depois a gente vai mostrando as mudanças que essa doutrina sofreu ao longo do tempo. Olha só. Vamos ler ali o que ela escreveu a respeito disso. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine seus rebanhos. Por todos os meios ao seu alcance, esforçar-se-á por evitar todo estudo desses assuntos vitais. A Igreja apelará para o braço forte do poder civil e nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes. Olha lá, a Igreja. É a Igreja que vai apelar para o braço forte do poder civil. A Igreja. O clero, tá vendo? O clero, a Igreja. Ao tornar-se um movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Olha aí. No último conflito, o sábado será o ponto especial de controvérsia em toda a cristandade. Governantes seculares e líderes religiosos se unirão para fazer cumprir a observância do domingo, e conforme as medidas mais brandas falham, as leis mais opressivas serão promulgadas. Será recomendado que os poucos que se opõem a uma instituição da Igreja e a uma lei do país não sejam tolerados, e um decreto será finalmente emitido denunciando-os como merecedores da punição mais severa e dando liberdade ao povo, depois de um certo tempo, para matá-los. Uau! Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Está em Eventos Finais, páginas Spirit of Prophecy, volume 4, Spirit of Prophecy, volume 4, e Eventos Finais, página 100. Bom, o que acontece, gente? É interessante a gente ver que, né, a princípio ali, então, isso ela escreveu em 1884. Ellen White, ela dizia que o clero, a igreja, né, clero é a igreja, seria o principal responsável por manipular os governantes, né, para que eles aprovassem as leis ali que condenariam aqueles que observassem, guardassem o sábado. E, gradualmente, essas leis seriam mais e mais severas. Além disso, ela
ela se limitava, né, que essa lei ela abrangeria somente os Estados Unidos. Primeiro era só os Estados Unidos, tá? Bom, vamos agora para o ano de 1886. Olha o que aconteceu em 1800. Isso foi em 1884. Esse era o cenário para ela, tá? E o povo acreditava porque ela já tinha criado uma fama de, né, uma ideia de profetisa. Ela se dizia profetisa, ninguém tirava da cabeça dela. Ela era profetisa, tá? Mesmo tendo errado para tudo até o momento. Mas ela insistia. Então, o cara, quando é persistente, tem uma ajudinha do outro lado, coisa vai. Bom, e em 1886, o que aconteceu daí? Tá? Qual que era o cenário em 1800, 2 anos depois? Bom, 2 anos depois, essas Blue Laws, né? Leis azuis aí. Além de estar em alguns estados americanos ali em vigor, foi dada entrada a um projeto de lei no Congresso Nacional Americano, tá? Para que essas leis, essas Blue Laws, se tornassem leis federais. Então, assim, ao invés de estar em apenas alguns estados, ia se espalhar para os Estados Unidos inteiro. 1886, tá? E tava lá no Congresso e tinha chance de ser aprovado. Ou seja, tava todo mundo falando, lá, vai rolar, tal. A Blue Law agora vai ser federal, não sei o que, o pessoal vai votar e tal, e, né, aquele papo e todo mundo esperando o que ia acontecer, tá? E esse projeto de lei iria tornar o domingo um feriado nacional, ia ser um feriado nacional. Bom, já nesse cenário, olha como que Ellen White escreveu agora, tava acontecendo aí, Ellen White já mudou aqui a história, olha lá, olha isso, gente, olha isso. O fim de todas as coisas está próximo. Ai, meu Deus do céu. O tempo de angústia está para vir sobre o povo de Deus. Então é que o decreto sairá, proibindo aqueles que guardam o sábado do Senhor de comprar ou vender, e ameaçá-los como punição e até morte, se eles não observarem o primeiro dia da semana como sábado. Quando estava para quase sair essa aprovação, ela escreveu esse negócio aí. Tá? Tipo assim, ok, tá parecendo que vai acontecer, então vamos profetizar aqui, tá? Aí, o que acontece? O que ninguém esperava na Igreja Adventista acabou acontecendo. O projeto de lei não foi aprovado no Congresso. Não passou, tá? E assim, observando agora, a gente vê o seguinte, mesmo que ele tivesse passado, provavelmente a Suprema Corte iria derrubar essa lei aí. Né, porque ela, na verdade, ela afeta o princípio de Estado laico. Né? Então, assim, os congressistas, eles acharam que uma lei dessa acabaria atrapalhando a ideia da separação do Estado e da Igreja. Né? Então, assim, depois que esse projeto de lei foi recusado, esse movimento que existia em favor do dia de domingo como feriado, etc. e tal, acabou perdendo força. Foi perdendo força. Nunca mais recuperou as energias. Nunca mais, tá? O negócio morreu ali. Bom, o século virou, né? E cada vez essa lei cada vez menos parecia ser provável de acontecer. E agora os adventistas tinham um problema sério. Mais um problema. Sempre acontecia isso, sério. É impressionante. Quando você vai estudar a história da Igreja Adventista, esse negócio sempre acontecia. Eles tinham esse problema aqui de a profetisa deles ter profetizado a respeito de algo que agora não tem a menor chance de acontecer praticamente, tá? Então, como explicar, né? Agora, como que ela poderia fazer para explicar que mesmo naquele cenário completamente improvável de ser aprovada uma lei dessa agora, já que o movimento tinha perdido a força, o Congresso já falou que não, como que ela pode reverter esse negócio aí e manter o pessoal do lado dela? Bom, a ideia lá antiga, né, do cenário apocalíptico que Ellen White havia montado de aprovação do Congresso Nacional, por causa de uma pressão da igreja e tudo mais, já não estava batendo. A igreja já não queria saber desse negócio, aliás,
não tinha nada a ver com a igreja. E assim, tá, não vai rolar. Bom, o que ela fez então? Com tremenda imaginação, ela criou um cenário agora. A gente chama aqui de double down, tipo assim, o cara em vez de recuar, ele vai mais pra frente. Fala, não, agora a gente vai com tudo mais ainda, vamos insistir nessa história aqui e vamos aumentar ainda mais o negócio aqui. E foi o que ela fez, tá? Então ela mudou completamente a narrativa anterior que ela tinha criado e agora criou uma outra narrativa bem pior, tá? Para assustar ainda mais os seus membros ali da Igreja Adventista. Então olha o que ela escreveu depois disso. Eles apontarão as calamidades na terra e no mar, as tempestades de vento, as inundações, os terremotos, a destruição pelo fogo, como julgamentos que indicam o desagrado de Deus, porque o domingo não é sagrado. Essas calamidades aumentarão mais e mais. Um desastre virá logo atrás do outro. E os que anulam a lei de Deus apontarão para os poucos que guardam o sábado do quarto mandamento, como os que estão trazendo a ira sobre o mundo. Essa falsidade é o estratagema de Satanás para enredar os incautos. Tá. Então, assim, dentro desse cenário que ela criou agora, os congressistas, os governantes ali dos Estados Unidos, né, diante dessa terrível crise de desastres naturais absurdos, e assim, esses desastres naturais a gente não sabe muito bem se foi enviado por Deus ou não, mas teria que ser enviado por Deus, né? Pelo que ela falou ali, foram enviados por Deus. Nesse cenário aí, esses congressistas, esses governantes, iriam culpar os futuros mártires ali adventistas por não guardar o domingo como dia sagrado. Olha lá, os caras não estão guardando o domingo, então tá acontecendo todos esses terremotos, maremoto, etc e tal, por causa deles. Então a única maneira de gente parar esses juízos de Deus aqui sobre o mundo seria aprovando o decreto dominical que condenaria à morte os guardadores do sábado. Ok? Então a gente tem que basicamente pensar o seguinte: dentro dessa situação de caos, os governantes dos Estados Unidos passariam de pensar de maneira racional, não parariam de pensar de maneira racional e aprovariam leis que simplesmente não fazem qualquer sentido lógico. Tipo assim, os caras, ok, tamo maluco, aqui a crise tá rolando, então, já que tá rolando uma loucura, também não vamos fazer sentido e vamos implementar uma lei que o público ia olhar e falar, como assim? O que isso tem a ver? Então, além disso, o que acontece também nessa mudança de narrativa de Ellen White? A motivação, ela sai do clero ali, agora não é a igreja mais, tá? Você lembra? Antes era a igreja, queria convencer o governo americano. Agora já não é mais. Então agora, em vez da igreja, agora o que motivaria os governantes americanos são essas catástrofes naturais, que aparentemente seriam um juízo de Deus, né? Mas assim, por que Deus iria querer trazer esse juízo e essa perseguição sobre os adventistas? Tipo assim, ok, o povo dele, o povo que está guardando o sábado, agora vai ter que sofrer as calamidades dos desastres naturais e também ser condenado de morte. A gente nota, gente, que ao longo dessas loucuras da Ellen White, a imagem que ela faz de Deus é uma coisa... Isso acho que é uma das coisas que me deixa mais bravo, sabe? É ela criar uma imagem de um Deus irado. Sempre Deus está irado. Sempre Deus está bravo, está irado. Inclusive contra os próprios adventistas. O juiz investigativo, esse aqui é o povo, o adventista é o povo de Deus, mas vamos investigar esse povo aqui para ver se realmente eles passam do nosso filtro aqui para poder entrar no céu. Né? E agora aqui no decreto dominical a mesma coisa. Tipo, os caras estão guardando o sábado. Teoricamente estão fazendo o que Deus quer. E mesmo assim vai vir toda essa perseguição em cima dos adventistas, pela guarda do sábado, que Deus nunca falou que o cristão gentil deveria guardar. Nada a respeito disso no Novo Testamento. Paulo é contra. Então, tipo assim, ok. Tá, a gente tem que acreditar em todas essas loucuras aí, tá? E quando Ellen White divulgou esse negócio aí publicamente,
Os membros das outras igrejas evangélicas olharam e falaram, ó lá, mais uma loucura da doida lá, e simplesmente desconsideraram. Mas os membros da igreja adventista não, abraçaram esse negócio, inclusive incorporaram imediatamente no corpo de doutrinas da igreja, e também incluíram no mais famoso livro de Ellen White, que é O Grande Conflito, que foi lançado em 1911. Só que nessa edição ali de 1911, nesse livro, eles mudaram mais uma vez a versão, tá? Do cenário ali apocalíptico, né? Então, dessa vez, em 1911, em vez de acontecer todas essas calamidades, esses problemas todos acontecer somente nos Estados Unidos, agora não, agora é o mundo todo. O mundo todo. Então, dobrou a aposta. Olha lá o que ela escreveu. Terrível é a crise para a qual caminha o mundo. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, se conformem aos costumes da igreja pela observância do falso sábado. Todos os que se recusarem a conformar serão castigados pelas leis civis e declarar-se-á finalmente serem merecedores de morte. Por outro lado, a lei de Deus, que ordena o dia de descanso do Criador, exige obediência e ameaça com a ira divina todos os que transgridem os seus preceitos. Olha lá, a lei de Deus que ordena o dia de descanso do Criador exige obediência e ameaça com a ira divina todos os que transgridem os seus preceitos. Bom, então assim, além de, agora de alcançar o mundo todo, não é mais Estados Unidos, agora é o mundo todo, tá? Além disso, Deus não irá poupar da sua ira aqueles que não decidem descansar no sábado. Ou seja, basicamente ela está dizendo o seguinte, olha, Deus chegou para nós e falou, filho, o sábado é um dia de descanso, estou dando o sábado para você descansar. Aí o cara fala, ok, senhor, muito obrigado, mas eu não quero descansar no sábado. Ah, você não vai descansar? Então vai para o lago de fogo. Ué, não tem misericórdia, não tem papo. Tá? Você vai pro lado de... Não, mas eu não tô afim de descansar nesse dia, não posso descansar no outro dia? Não, você vai descansar no sábado. Não quer descansar no sábado? Você não vai descansar? Então, vai pro esquecimento eterno, vai pro lago de fogo, vai queimar lá, depois você some da minha frente que eu não quero saber de você. Que lógica mais absurda é essa? Que pai de amor seria esse? Fala pra mim. Queimar todo aquele que não quer descansar. Mesmo aqueles que estão debaixo da nova aliança, a quem Deus nunca pediu que guardasse o sábado. Até onde, gente, vai os esforços de Ellen White da Igreja Adventista para distorcer a imagem de Deus para os seus pobres membros, coitados dos membros da Igreja Adventista? E assim, que tipo de hipnose coletiva é essa que mantém essas pessoas, esses membros adventistas, debaixo desse controle e dessa cegueira espiritual total? Assim, o que acontece? Gente, a verdade, a dura verdade, é que o Espírito Santo de Deus não é o mesmo Espírito que está por trás dessas doutrinas, nem dessa falsa profetisa, e infelizmente também não está por trás dessa igreja. Tá? Essa é a grande, dura porém grande verdade de hoje. E é por isso, já que não é o Espírito Santo que está por trás, é por isso que o medo e a ignorância acabam imperando dentro da Igreja Adventista. Então a gente ora para que mais e mais pessoas tenham acesso a essas informações para entender como que entrou, o que aconteceu. Vocês entendem que era todo um cenário que foi criado naquela época por causa dessas leis? É a mesma coisa, se hoje estivesse acontecendo, o problema é que eles não têm mais nenhum profeta vivo, né? Então eles não podem alterar mais nada. Então assim, tudo que ela falou naquele período parou no tempo. Eles não conseguem mudar. Algumas coisas eles ainda tentam dar uma forcinha aqui, ajeitar ali e tal, né? Por exemplo, as ideias arianas que ela tinha, etc e tal. Eles conseguiram aos poucos ir moldando esse negócio e apagar. Mas assim, esse tipo de coisa não tem como mudar. Então eles permanecem, mas assim, gente, mas não faz sentido.
Não, é isso aí. Não faz sentido para você agora, mas vai fazer sentido no futuro. E aí o cara fica lá, ok, você está falando, então. Então, assim, a gente vê essa alteração constante dessa doutrina do credo dominical, de acordo com o período e o cenário político em que Ellen White se encontrava. Ela ia mudando de acordo com a situação ali. E aí, finalmente, quando não tinha mais não era mais plausível que o Congresso Nacional fosse aprovar essa lei, ela apela para a tática religiosa mais usada de todos os tempos, que é o quê? Claro, o medo. Né? Mas agora o medo não somente nos Estados Unidos, mas no mundo todo. E não só isso, como Deus está furioso contra aquele que não quer descansar no dia do sábado. E todos eles vão ser lançados no lago de fogo, mas somente depois, né, de que os adventistas forem torturados, torturados e mortos, né, pelas calamidades ali, que quem mandou foi o próprio Deus, irado e extremamente vingativo. Então, assim, a verdade, gente, é que a cada ano que passa, essa doutrina se torna cada vez menos plausível, né, e eu já falei várias vezes, eu coloco um abacaxi na minha cabeça e saio no International Drive ali se esse decreto dominical sair. Tipo assim, não tem sentido nenhum, não faz sentido, e vocês vão ver mais coisas nos próximos vídeos, né? Mas assim, ela, mesmo sem ter nenhum sentido, mesmo sem ter nenhuma base bíblica, ela permanece firme e forte ali na igreja adventista, né? E eles vão empurrando com a barriga. É isso aí mesmo. Por quê? Porque sem o fator medo, não se mantém uma religião, muito menos uma falsa religião. Você tem que ter esse fator medo aí, tá? As seitas usam isso muito fortemente, muito fortemente. Medo. Tá? Então, é triste, gente. É triste ver, assim, eu tenho vários amigos adventistas que ficam mandando coisas pra mim, que você olha e fala, cara, da onde? Tipo, os caras ficam fuçando em fóruns adventistas raiz, assim, os caras ficam, olha lá, tá vendo, ó? Leia esse artigo aí, olha aí, ó. Olha aí, as Blue Laws vão voltar. Tá vendo? Tudo teoria de conspiração. Olha lá, os jesuítas lá. Você não sabe que os jesuítas estão tramando contra os adventistas? Você não enxerga essas coisas? Gente, mas eu não tô vendo nada. Onde que tá acontecendo? Onde que saiu isso? Não. Isso aí não vai sair assim. Isso aí é tudo escondido. Então eles ficam nessa paranoia. Como eu já disse, a igreja adventista é uma igreja baseia suas doutrinas em teorias de conspiração. É basicamente isso. Sabe? Não tem lógica. E a gente sabe que teorias de conspiração, e muita gente gosta de ouvir, porque gosta de ter esse medinho, gosta de ter esse suspense. É verdade, tem 5% aí, 5% talvez no máximo, de fundo de verdade. Algumas teorias de conspiração tem ali um fundo de verdade e tal, a gente sabe que sim. Mas a grande parte, gente, é balela. E principalmente essas da igreja adventista. Não funcionam, tá? Não rola. Eles pegam um pouquinho de verdade aqui, por exemplo, o fato da igreja católica realmente ser uma igreja que não possui, né, base bíblica nas doutrinas dela ali, realmente, de fato. E por muito tempo eles causaram bastante problema, né, com as cruzadas, toda a questão da Santa Inquisição, tipo assim. E tá errado muita coisa, adorar imagens, tá errado, venerar o Papa, tá errado, tem muita coisa que tá errada ali. Isso é verdade. Então eles pegam um pouco dessa verdade e falam, ó, tá vendo, ó? E botam, né, medo nessa galera e falam, é isso que vai acontecer, eles vão obrigar você a guardar o domingo. Eu vou explicar em mais detalhes nos próximos vídeos como isso é impossível que aconteça, tá? Isso é só o início, só para vocês entenderem a origem do decreto dominical, e nos próximos vídeos a gente entra mais pesado a respeito disso, com muito mais detalhes. Aí vocês vão ficar maluco, tá? Vai ser um negócio que a gente não vai deixar nada de pé, não, porque o que pode ser abalado vai ser abalado e vai cair. A gente vai comprovar que é mentira, tá?
Esse tipo de coisa, gente, esse tipo de teoria de conspiração, essas loucuradas aí, não serve pra nada, só serve pro cara se desviar. Porque assim, o cara fica esperando algo acontecer que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Enquanto isso, ele leva a vida aí como se... não aconteceu nada. Até agora ninguém tá falando do decreto dominical, então o fim não está próximo. E ficam nessas... Um cristão meio relaxado aí e tal. E daí o que acontece? Quando realmente, de fato, não... a coisa, né, cai a ficha que não vai rolar, esse povo chuta o balde e abandona o cristianismo completamente. Esse é o problema. Ou o cara é um religioso, tapado, dentro da igreja, ou ele descobre que estava tudo errado e chuta o balde e vira satanista, vira alguma outra coisa completamente absurda. Por quê? Porque o cara foi enganado. E é realmente um duro golpe. Ver que tudo que você acreditava e tal, e passou para outras pessoas, não passou de uma grande mentira. Então é complicado, gente, tá? É difícil o cara que descobre essas coisas e vê que se torna ainda... continua sendo um cristão ali, até engajado na obra do reino, né? É difícil. Mas assim, a resposta tá no relacionamento com Deus, gente. Vocês querem apostar em algo que vocês não vão errar nunca? Oração, adoração, leitura da palavra da Bíblia, tá? E entender o que Cristo, o que Deus quer da gente. Entender a Bíblia, estudar e entender a Bíblia. Isso aí você não vai errar nunca, tá? Cair em doutrinas loucas de profetas extra-bíblicos dos tempos de hoje, doutrinas que... não, cai fora disso. Pula fora desse negócio. Não, mas eles têm informações que as outras igrejas não têm. Sim, mas estão erradas. Não caia nessa história, nessa cilada de eu vou desvendar mistérios que foram revelados a essa profetisa. Não. Cai fora disso. Existe profeta nos dias de hoje? Existem profetas verdadeiros nos dias de hoje. Existe sim. Mas esses profetas, os verdadeiros, eles nunca vão alterar, criar novas doutrinas, alterar, sabe, novas doutrinas, principalmente para a salvação. Esquece isso, é cilada, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Hoje é só o início, tá? Da ideia do decreto dominical. Daqui a 3 dias a gente volta, sempre às 8h01 da noite, horário de Brasília. Agora, no próximo vídeo a gente vai falar sobre a marca da besta. Vocês não podem perder, tá muito bom. E eu vou trazer muita revelação para vocês aqui sobre essa questão que vai deixar vocês de cabelo em pé aí, tá? É isso, um grande abraço, fiquem com Deus, boa sorte no sorteio. Não se esqueça de deixar uma avaliação bacana lá na Amazon, compartilhar esse vídeo, comentar, curtir. Comente lá no Instagram para você também participar do sorteio pelo Instagram, beleza? E a gente se encontra novamente daqui a 3 dias às 8h01 da noite. Até lá, um grande abraço.